Olá pessoas, tudo bem? Nós vamos falar de um assunto meio polêmico hoje. Você já encontrou um amigo, um conhecido, que você já não via há um bom tempo e de repente você não reconheceu? E aí lá na frente você descobre que ele fez um procedimento facial que, não deu muito certo. Já ouviu a expressão demonização facial? Então, tem muita gente por aí assim, né? Eu estou aqui hoje com Hugo Alexandre Lima, dermatologista. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Nicolas. Prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso. Estou com o cirurgião plástico Fernando de Nápoles. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Nicolas. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu já vou começar já falando isso, né? Hugo, você acha que as pessoas estão exagerando? Estão. Muitas pessoas estão exagerando. Algumas pessoas chegam no nosso consultório já com o rosto muito bonito, não tem, eu vejo ali que não precisa de mexer em nada, às vezes eu só quero prescrever uma vitamina C, um antioxidante, um protetor solar, mas as pessoas insistem em mexer, querem um aumento de lábio, um aumento, uma maçã do rosto mais proeminente, mas eu tento convencer a paciente que não precisa, mas é bem complicado. Eu não sei se é a rede social que está exigindo isso, né? Enfim, mas hoje tem muito exagero, a gente vê muito exagero. Eu percebo que mais na cirurgia plástica, né, Fernando, as pessoas elas tendem a pegar uma foto e chegar para você, às vezes falar assim, eu quero ficar assim. E a gente sabe que isso não funciona, né? Exatamente, Nicolas. Então a gente está tentando criar, a sociedade cria estereótipos que na verdade são impraticáveis e talvez a gente está querendo criar caricaturas mesmo. Exatamente o que foi dito agora, na verdade a gente tem que se adaptar a cada paciente e os preenchedores faciais que a gente acabou de comentar agora, eles devem ser feitos da forma mais sutil possível e de forma gradativa, para não criar essas monstruosidades. Até porque quando a gente fala de sutileza, gente, é a mesma coisa que funciona com roupa. Só que roupas, você chegou na frente do espelho, você não gostou, você tira, o procedimento não dá para fazer. Alguns duram um tempo, né, Hugo? Outros não. Eu trabalho com preenchedores temporários, ácido hialurônico, mas eu recebo no meu consultório pacientes que receberam preenchedores definitivos. Aí é bem complicado, é muito complicado. Eu estava assistindo um filme esses dias e tinha um velório. E tinha uma mulher conversando e ela começou a chorar. Aí um virou para ela e falou assim, ela tá chorando? Aí falou, não sei, ela fez tanto procedimento que a gente não sabe ainda se ela tá feliz ou não. E eu percebo que tem muita gente desse jeito. Sim. Né? Fernando, hoje, por exemplo, o que é mais procurado para fazer de cirurgia plástica? Que parece que é por época, né? Tem gente que tem época que é aquele monte de gente colocando silicone, um monte de gente mexendo no nariz, um monte de gente mexendo na orelha. A próstata silicone ela ainda é o primeiro lugar no Brasil e no mundo. E agora, em virtude da pandemia, os pacientes procuraram muito realmente a rinoplastia. Por qual motivo? Simplesmente porque a máscara oculta aquele inchaço exagerado do nariz que se dá nos primeiros dias após a cirurgia. Mas depois que tudo se estabilizar, a pandemia, se Deus quiser passar, a mamoplastia continuará sendo sempre... Mas eu vou te falar uma coisa, sabia? Eu estava vendo uma matéria esses dias falando que muita gente também começou a mexer no nariz porque começou a fazer selfie demais, começou a fazer online demais, porque não estava saindo e de repente começou do nada a perceber o nariz é torto, que não é, às vezes uma menina dando aula para foto, uma fotógrafa num programa aí, ela falou assim, gente, não é o nariz de vocês que está torto, vocês é que estão com o ângulo do celular errado. E levou um monte de gente, a gente procurando um cirurgião plástico, procurando um dermatologista fazer preenchimento. Isso é verdade, inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também comentou essa matéria, ela é super interessante. Mínimos detalhes, quando a gente faz um selfie, ele fica magnificado e a gente começa a incomodar uma coisa que talvez não faria sentido algum de operar, ou de preencher, ou de levantar. Inclusive eu já falei pro Hugo, porque eu tenho rosácea, quem cuida da rosácea é o Hugo, mas eu já falei para ele que eu tenho entradas, né? E minhas entradas estão quase virando saída já. Eu falo que eu tenho uma marquinha aqui que me incomoda mais do que as entradas, mas um dia eu perguntei tanto para ele quanto para o Dr. Jorge Temer, na época eu falei assim, o que eu tenho que fazer para melhorar o preenchimento? Aí eu vou ter que fazer sempre? Pode esquecer, pode deixar isso aqui. Não quero, esse negócio que eu tenho que fazer sempre, eu não vou querer. Mas tem gente que parece, que era o que eu ia te perguntar. Gente, principalmente Botox. A minha mãe tinha uma amiga que parece que era Botox de mês em mês que ela queria.
né? E a gente sabe que ele tem uma durabilidade boa, né? Ela queria sempre, parece assim, o meu tá acabando, vou fazer. Eu acho que vira mania, né? É aquela busca da perfeição, né? Às vezes o paciente está bem, mas olha no espelho, acha que ainda precisa mudar alguma coisa, enfim. Mas eu sempre indico Botox, né? O feminino 2 vezes ao ano, o masculino 3 vezes ao ano, mas sempre tem exageros mesmo, né? Procura por uma procura maior para esses procedimentos. E isso é até sério, porque assim, eu aplico Botox hoje para enxaqueca, já tem uns 4 anos que eu faço isso, porque eu estava com uma enxaqueca muito forte e foi o que aliviou. Então a dica é procurar um bom profissional, que a gente sabe que não é qualquer, né? Não é qualquer lugar que aplica Botox, não é qualquer ponto que vai funcionar para enxaqueca, Não. né? Não é o mesmo ponto do Botox não, gente. Então assim, Hugo, você já tinha ouvido essa expressão, demonização facial? Já demonização facial e também desarmonização facial. Porque desarmoniza mesmo, gente. Exatamente. A gente encontra pessoas... A gente tem casos, né, Nicolas, de atores, cantores sertanejos, Exatamente. né, que fizeram procedimentos, alguns se arrependeram. Isso assim, a gente fala porque está na mídia, os próprios artistas foram nas mídias e comentaram isso, né, que ficaram insatisfeitos com os procedimentos. Tá, e aí quando isso acontece? Ficou insatisfeito, e aí? Se for um procedimento feito com ácido hialurônico, é possível a remoção. Hoje tem enzimas, né, que podem remover esse ácido hialurônico. Enfim, mas a gente tem medo hoje em dia de procedimentos realizados com produtos definitivos, porque aí não tem muito o que fazer. Que quando a gente vê Donatella Versace, por exemplo, a gente não sabe, acho que o dela deve ter sido definitivo, porque não tem como um rosto que era de um jeito ter ficado do jeito que ficou, né? Fernando, tem uma idade mínima para fazer qualquer tipo de procedimento no rosto? Sim. Por exemplo, a rinoplastia é uma cirurgia que ela só pode ser feita a partir dos 16 anos de idade. Por qual motivo? Até os 16 anos o nariz ainda está crescendo. A partir dos 16 ele cresce, mas ainda de uma forma bem pequenininha. De modo que a partir dos 16, já que ele estabilizou esse crescimento, está autorizado a operar. Orelha em abano a gente começa a operar a partir dos 7 anos de idade, então falando das crianças agora. Independente do rosto, mama, por exemplo, opera-se 4 anos após a primeira menstruação. Então, se a paciente menstruou com 12 anos, 4 anos após, seria após os 16 anos de idade. Pelo mesmo motivo, porque até 4 anos após a primeira menstruação da vida dela, a mama está se desenvolvendo. Então, essas 3 jogadinhas para nariz, orelha e mama, existem essas idades que devem ser respeitadas. E para troca de silicone ainda tem isso? Tem que trocar sempre mesmo? É uma pergunta super interessante, Nicolas, porque isso aí gera muita dúvida e embaralha a cabeça de todos nós, principalmente das pacientes. Silicone não se troca mais a cada 10 anos, igual era antigamente. Silicone agora a gente só troca a partir do momento que se detecta algum problema. Dentre eles, os 2 principais. Rejeição da prótese, que é a contratura capsular, e que é um problema que ele incide de 3 a 5%, ou então a ruptura de prótese, que é extremamente raro. Caso nada disso ocorra, é claro que tem que fazer ultrassom anualmente, não mais precisa trocar a prótese. Mas a gente sabe que existe uma chance grande de algo ocorrer durante algumas décadas de vida, mas não mais 10 anos. Hugo, aquilo que você falou no início, que às vezes a pessoa chega e basicamente assim, querendo exagerar, mas tem como controlar isso? Por exemplo, tem como você pegar uma paciente que quer aumentar muito o lábio, quer aumentar a maçã do rosto, aí você não aumenta tanto que ela quer, mas aí você faz um procedimento que você sabe que nela vai ficar bonito, mas sem ficar exagerado? Ou não? Tem gente que se não for do jeito que ela quer, ela não quer, nem quer fazer. Tem, exatamente. Tem paciente, se não for do jeito que ela quer, ela não faz. E ocorre muito, às vezes a gente faz um procedimento, o paciente olha num primeiro momento, gosta, se sente bem, depois ela volta querendo um pouco mais. Aí que a gente entra naquela parte, conversar com a paciente, explicar que ela está muito bonita e não precisa daquele exagero. Mas são poucas pacientes assim, a maioria é bem sensata, né? A maioria faz o procedimento que tem que fazer e pronto, e está tudo bem. Eu vou falar uma coisa aqui, porque os dois geralmente, eles não vão falar, né? Porque a gente sabe que são muito bons profissionais. Mas tem muita gente que é assim, ó. Você vai procurar um silicone. Aí o silicone tá 10 mil, você acha ele de 1.200. Por que você acha que tem esse valor?
Ah, é porque o médico fez promoção. Não é não, gente. É porque o produto não é de qualidade, o produto não é daquela forma. Então, assim, vamos supor, o silicone custou 4 mil, 5 mil. Você encontra, minha amiga fez de 2. Vai tentar saber, né? Por que a amiga fez de 2 um negócio que custa tanto, né? Porque senão depois você pode arrepender, ou senão não vai ter nem tempo de se arrepender. Não vai ter nem tempo de reclamar, porque na hora que dá alguma coisa, é do nada, né? A pessoa acaba morrendo por causa de uma besteira dessa. Então, desconfia de preço, né? Fernando, como que eu sei, assim, o que eu preciso saber para procurar um cirurgião plástico? Que é a primeira coisa que eu tenho que falar assim, me apresentaram o Hugo, por exemplo, se o Hugo for cirurgião plástico. O que você tem que saber como paciente para saber se ele é bom? Chega nessa pessoa que te apresentou e fala assim, esse cirurgião te operou? Operou sua amiga? Queria ver, ela pode me mostrar o resultado? Por que pareça, essa ainda é a melhor referência de todas. As mídias sociais vieram para nos auxiliar em todos os sentidos, mas houve uma banalização muito grande também, que é o outro lado da moeda. Então esse diálogo com quem operou, com a amiga de quem operou, ainda é a melhor forma. Depois disso é o beabá que é sempre divulgado e a gente tem que realmente respeitar. Procurar junto ao Conselho Regional de Medicina a legalização da especialidade do médico e a partir de aí começar a depositar confiança em quem você escolheu. Jamais escolher por resultados de antes e depois de mídia social, quer seja Instagram, quer seja Facebook, ainda que ela nos ajude em outras ocasiões. Mas nessa ocasião a gente sabe que as imagens são altamente manipuladas e que todos nós divulgamos só os resultados excelentes. Eles são escolhidos, ninguém divulga mais ou menos. Claro. E todos nós temos resultados mais ou menos também. Então isso não é divulgado. Então boca a boca, a moda antiga, a meu ver, ainda é a melhor escolha. A gente fez uma entrevista aqui com o João Augusto, fotógrafo, e o João falou do mesmo jeito. O João falou assim, se você quer um bom fotógrafo, não vai só nas redes sociais dele, porque lá ele escolheu, dentre 30, ele escolheu a melhor para colocar lá. Então é bom ver os outros trabalhos. Com a dermatologia também é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É muito importante, eu sempre falo isso para o paciente, né? Deixa eu só te interromper, gente, a dermatologia não é uma coisa mais simples do que uma cirurgia, não, porque às vezes um procedimento errado, só de injetar um negócio, dá muito mais problemas do que às vezes uma cirurgia que seria... Quando a gente faz um procedimento, a primeira coisa que a gente tem que saber é agir em alguma intercorrência. Se algo ocorrer, der errado, a gente tem que saber agir. A gente tem que ter a mão ali, poder prescrever antibióticos, poder prescrever procedimentos. O mais importante é você ter a segurança de fazer um procedimento e estar nas mãos de um profissional que, se ocorrer alguma coisa, porque pode ocorrer com qualquer profissional, só não ocorre com quem não faz, né? Isso é verídico. Mas o importante é isso, você está na mão de um profissional, se ocorrer uma intercorrência, ali uma compressão de um vaso, ou injetou um produto dentro de um vaso, está ocorrendo ali uma necrose, tem como reverter isso daí a tempo, mas você tem que estar na mão de um profissional que saiba fazer isso em tempo hábil e que você não tenha problemas após. Voltando naquele assunto, é muito importante, em relação aos profissionais, tanto cirurgia plástica quanto dermatologia, entrar nos sites das sociedades. Sociedade de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ver se esse médico realmente ele é sócio dessa sociedade, se ele faz parte, se ele é especialista dessa sociedade. Isso é muito importante. Eu já recebi vários pacientes, inclusive com complicações, tá? De preenchedores, né? de harmonização facial. E o paciente falava, eu fui no dermatologista tal. Eu falei, qual dermatologista? Porque eu conheço todos, eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Goiás, então eu conheço os dermatologistas de Goiás. Aí ele falou, não, eu fui no fulano tal. Eu falo, olha, esse fulano não é dermatologista, sequer ele é médico, ele é esteticista. Ah, mas eu fui nele porque me falaram que ela é dermatologista. Então, eu acho que falta isso, buscar informação desse profissional, entrar no site do Conselho Regional de Medicina, ver se o nome desse profissional consta lá, entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou de Cirurgia Plástica, ver se o profissional está devidamente registrado. Isso. Todos os profissionais, em todas as áreas, têm um registro, gente. Independente de ser área de saúde, de ser beleza, estética,
arquitetura, tudo tem registro. Então, se você perguntar, geralmente você entra em contato com uma secretária. Se você fala assim, me dá o registro do médico, ou se não fala assim, ele é dermatologista? Fala assim, então me dá, deixa eu ver. Se enrolou, você já pode pensar 2 vezes. Você já pode sair dali, procurar outro lugar, porque é assim que acontece, tá? E tem muita gente que você entra, consultório lindo, uma clínica linda, e a pessoa nem esteticista é direito, né? Então tem muito disso. Então, assim, às vezes você pensa até que a história do Botox é simples, porque é rápido, aquela coisa toda, tudo é problema, né? Gente, eu tô aqui conversando com Hugo Alexandre Lima, dermatologista, com o Fernando de Napoli, que é cirurgião plástico. O assunto tá muito bom, mas a gente vai chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Acompanhe a Goiás é Mais TV nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É possível ter lucro ou aumentar a receita sem ter que dobrar a produção? A resposta é sim. Com o Valorize, fica fácil organizar o financeiro e dar aquele up nos negócios. Basta alguns cliques para controlar entradas e saídas, cadastrar clientes e fornecedores, gerir contas bancárias e acompanhar a saúde das finanças através do fluxo de caixa. E já que o objetivo é crescer, o ponto de equilíbrio também pode te ajudar a cumprir suas metas de ganhos mensais. Tudo isso em uma única plataforma de gestão financeira online. Acesse valorize.com e crie sua conta grátis hoje mesmo. Voltamos, eu estou conversando com o cirurgião plástico Fernando de Napoli, com o dermatologista Hugo Alexandre. Hugo, tem novidades para dermatologia, assim, porque a gente sabe que o Hugo é um estudioso, gente. Tem novidade, tem muita coisa legal chegando, né? Tem muita coisa disso? A dermatologia lança muita coisa? Tem em relação a técnicas, né? Técnicas de aplicação de ácido hialurônico, hoje mudou muito o que se fazia 2, 3 anos atrás, né? Hoje a gente usa menos produto, com resultados melhores, né? Locais onde a gente aplicava antes a gente aplicava muito o bigode chinês, né? Essa área, hoje a gente já não aplica mais essa área, a gente trabalha mais a lateral do rosto para fazer o efeito mais lifting, né? Então, o que tem aperfeiçoado são as técnicas de aplicação. Os produtos melhoraram também de um tempo para cá, né? E sempre tem novidade de aparelhagem, né? Sempre está surgindo novos aparelhos de laser, aparelhos para flacidez, ultrassom microfocado. Então a parte de tecnologia, ela não para. A indústria da tecnologia, ela é igual, eu falo que é igual a indústria de equipamentos, de celulares e computadores. Ela sempre está, né, fazendo com que você queira trocar seus aparelhos e oferecer o melhor para o seu paciente. E na dúvida, gente, procura um dermatologista, tá? Porque é dermatologista que vai resolver problemas na sua pele, né? Não é o cara da farmácia, não é o seu esteticista que, dependendo da coisa, ele vai saber fazer uma limpeza de pele, mas tem que ser até para fazer a limpeza de pele você tem que procurar um dermatologista para ele falar assim, sua pele, por exemplo, eu descobri com o Hugo que eu não posso fazer peeling, né, Hugo, por causa da rosácea. Então, rosácea é quando dá aquele monte de carocinho ou fica a pele muito vermelha. E no meu caso, teve um dia que eu acordei assim, aí eu mandei uma foto pro Hugo, porque eu não sabia o que era. Do nada, eu nunca tinha tido aquilo, né? E aí eu falei, Hugo, olha o jeito que tá meu rosto. Não, Hugo, na maior calma do mundo, só falou, isso é rosácea, vem aqui no consultório. E resolveu, né? Resolveu, mas é uma coisa que volta, assim. Então, dependendo do meu grau de estresse, que geralmente quem me conhece sabe o que é rosácea crônica, né? Precisa fazer o tratamento sempre não bastava ter só enxaqueca, aí tem a rosácea. Fernando, e na cirurgia plástica? O que a gente tem de novidade na cirurgia? A cirurgia plástica a gente também experimenta vai e vens, e agora a gente tem a maior onda do jato de plasma durante a lipoaspiração, cujo nome comercial, que é muito bem conhecido de todos, é o Renuvium. Então a gente faz a lipoaspiração e com um aparelho também de forma invasiva, a gente entra com ele dentro da gordura e abaixo da pele, ele aquece a pele a 85 graus e depois de 0,04 segundos, então um piscar de olhos ele gela, ele solta o gás hélio. Então o índice de queimadura de pele é muito menor do que o laser que nós temos ainda hoje durante a cirurgia, o laser intraoperatório, e muito menor do que o ultrassom também, que é o Vaser,
durante a cirurgia e com um grau de retração de pele, que é encolher a pele, muito maior do que essas outras duas tecnologias. Então essa é uma das tecnologias que eu diria que veio para ficar. Uma outra onda que tem seria em relação à lipoaspiração HD. Essa eu acho que vai ser algo do tipo bichectomia. Veio para não ficar porque logo perceberemos que fazer na gordura escavações para imitar o músculo, ninguém vai gostar. A mulher brasileira, ela gosta de tirar a gordura, ela não gosta de desenhar na gordura formato de músculo. Então isso não vai ficar, isso é uma opinião totalmente pessoal, pode ser que eu erre, tal como a bichectomia também não ficou. Então a gente tem essas duas ondas, Lipo HD e Renuvium para retração de pele. Não, é engraçado que tinha uma época também que eu via que tinha muita prótese masculina, né, para peito. Aí e tem até uma pessoa conhecida aqui em Goiânia que tem isso. Aí você olha para a pessoa, ela tá com o peito, né, assim, aí você olha o braço, não tem um músculo sequer. Então, gente, se for fazer um negócio, harmoniza na coisa, né? Porque senão fica meio estranho, né? E tem, tanto nos dois consultórios, tem muito homem procurando cirurgia plástica. Claro. O nosso público masculino, ele é bem diferente do feminino, é outro tipo de pessoa, porque os homens têm muito mais medo e mais ansiedade. Então eles nos procuram sim para fazer os tratamentos cosmiátricos, para fazer lipoescultura também, para operar nariz e para esculpir o músculo peitoral, mas agora ao invés de ficar usando a prótese, enxerto de gordura, da mesma forma que a gente aumenta o bumbum de mulher, no músculo vai super bem, tanto aqui quanto no deltoide. Então esse tipo de escultura eu acho que vale a pena. Agora, ficar formando vínculo na barriga, no abdômen, para imitar o músculo é melhor perder peso, fazer a lipo e ir para academia. E lá você tem muito paciente masculino? Tem. A maior procura é pela harmonização facial. Os homens hoje, eles querem o rosto mais quadrado, né? Esse contorno da mandíbula mais delimitada, mais definida. E o queixo também. Então hoje há uma procura muito grande. Procura que eu não via há 3, 4 anos atrás. E a procura está muito grande agora por esses procedimentos. Mas sabe o que eu acho legal da harmonização, principalmente os Cuco falou, por exemplo, do queixo? Tem muita gente que hoje em dia, eu tenho um amigo mesmo que é doido para tirar a barba, e ele não tira a barba porque ele não tem queixo, né? É muito curto. Então eu acho que é onde realmente funciona, né? Para falar assim, agora eu posso ter a barba se eu quiser, né? Isso. Porque antes você não tinha essa opção. Alguns casos podem funcionar. Agora, se realmente ele tem uma ausência muito grande, aí eu já encaminho para um cirurgião plástico colocar uma prótese. Uma prótese. Mas se for pequenas correções, dá para fazer com ácido hialurônico que fica muito bom. Fernando, você falou de todos esses procedimentos, então significa também que o pós-operatório, que é o que sempre me preocupa, que o pós-operatório é mais rápido. A tendência hoje é cada dia mais abreviar o pós-operatório, porque a tecnologia veio para nos auxiliar e também porque o modo de anestesiar também traz uma recuperação mais rápida e, pelo menos eu particularmente, tenho uma tendência de fazer menos cirurgias na mesma pessoa de uma vez só. Então as pacientes hoje elas chegam querendo operar e semana que vem está trabalhando. Então não dá para fazer o famoso X-tudo, do pescoço aos pés de uma só vez, porque além de arriscado, não vai dar para ela voltar a trabalhar em 7 a 10 dias. E o nosso maior aliado é essa parte de preenchedores, toxina botulínica e a retração de pele com a radiofrequência, que eu encaminho para o dermatologista inclusive, que a gente vai postergar o envelhecimento de uma forma mais sutil, gradual, talvez um pouco mais barata, não invasiva. Então hoje a gente quase não opera mais aquele rosto que despencou. A gente opera um rosto um pouco mais firme, com a qualidade melhor de pele, porque fez o acompanhamento com ele, por exemplo. E isso faz com que a cirurgia se torne mais simples e a recuperação muito melhor. E isso acontece por isso. Se você procura um dermatologista, um profissional sério, e ainda você estando na fase, aquela fase assim, que você não percebeu que tem nada, porque o povo acha que tem que procurar quando começa a aparecer, né? Ruga, não, né, Hugo? Antes é prevenção, né? A gente já vê ali com pinçamento de pele, já vê uma flacidez, já aplica ali um bioestimulador à base de ácido polilático, hidroxapatita de cálcio, isso daí já vai dar um outro aspecto dessa pele.
Porque aí quando você faz esse cuidado todo, quando você precisar do Fernando, o trabalho dele vai ser menor, mais rápido, e você vai estar em casa muito mais rápido. E mais Exatamente. tranquilo, voltando às suas atividades. Eu falo isso porque eu sempre brinco com todo mundo que eu tenho pavor de dor, né? Então, se alguém abre uma seringa aqui, eu estou sentindo dor aqui antes de qualquer coisa. Então, assim, é necessário você ter um cuidado antes, durante, depois, no seu dia a dia, tomar bastante água, comer bem, né? Porque senão não adianta nada fazer um tratamento com você completo, ou fazer e de repente comer um monte de besteira, né? Um monte de gordura que não vai ajudar em nada. Excesso de né? álcool. Excesso de álcool, excesso de açúcar, tá? É desse jeito. Então, assim, tem um pouco mais de cuidado, né, Hugo? Dormir bem. Dormir bem, eu fico com inveja do povo que dorme bem, gente. Nossa, aquele povo que encostou a cabeça no travesseiro e está dormindo. Não, eu levo 2 horas para conseguir dormir e acordo 3 horas depois. Então, não é um problema. Então, assim, gente, nosso tempo é curto. Hugo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por participar. Sempre bom, né, esclarecimento da nossa área, né, levar conhecimento. Enfim, é isso. Eu agradeço muito, Nicolas. Eu que agradeço e trazer profissionais assim, porque é bom que você vê que você precisa cuidar desde muito cedo, gente, para não ter que precisar de coisas maiores, né? Fernando, muito obrigado. Nicolas, eu que agradeço a paciência de todos vocês por estar nos assistindo e estou sempre à disposição de vocês. Pois é, sempre que a gente precisar, a gente sempre traz aqui no programa profissionais sérios para que vocês possam procurar. A rede social deles vai aparecer aqui para vocês sempre. Procure, tire suas dúvidas, né? Eu acho que é interessante, o cuidado é muito importante. Outra coisa, para você que está em casa e quer assistir nosso programa da melhor forma, nós temos um aplicativo também, vai lá na sua lojinha, procura lá o Goiás é Mais TV, você vai ver que é mais fácil, vai aparecer aqui para vocês também. A gente tenta facilitar a sua vida, aí ó, a gente traz profissionais, coloca as redes sociais, nós estamos no aplicativo também para facilitar isso para vocês, e muito obrigado por nos deixar fazer parte da sua vida, tá? Até o próximo programa.